Bom dia, queridos. Deus abençoe. Então, hoje nesse sábado, a liturgia vem trazer ao nosso coração esse texto que já é muito conhecido, de certa forma, por nós, né, sobre o filho pródigo. E aí, algumas coisas nós podemos refletir, eu acho que no dia de hoje, sobre isso. Em primeiro lugar, as inconsequências, muitas vezes, da nossa vida, né? As inconsequências em que sentido? Muitas vezes nós nos deixamos levar pelos nossos impulsos e pelas nossas vontades. Tudo bem que seria bom para aquele filho, poderíamos dizer que seria bom, seria lícito ele ter a parte da herança. Só que ter a parte da herança significa que quando eu peço a herança, eu decreto a morte do meu pai. Então, muitas vezes, os meus interesses pessoais e os meus desejos colocam em risco a vida do outro. Podem ser instrumentos de levar o outro à morte ou induzir a morte do outro. Talvez não somente uma morte física, mas a morte espiritual, pelo desânimo, pelo abatimento. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as consequências das nossas atitudes, para que não tenhamos atitudes inconsequentes que possam ferir, magoar ou machucar o outro. Outra coisa importante desse texto é que quando nós queremos a nós mesmos, quando nós achamos que o sentido da nossa vida está em nós mesmos, nós acabamos escolhendo então por nós, e isso faz com que passemos necessidade. Aquele jovem, ele gastou tudo, esbanjou tudo, se satisfez com os prazeres e com aquilo que ele achava bom, se satisfez com a vida que ele achava que era ideal para ele, porque ele queria sair de casa para viver a vida que era ideal para ele. E aí ele começou a passar necessidades, porque quando nós queremos satisfazer a nós mesmos, fazer a nossa vontade, nós acabamos caindo nesse porém, que acabamos passando necessidades, porque só Deus é necessário para a nossa vida. E ele estava distante do Pai. Distante de Deus, a gente cria necessidades que não vão nos satisfazer, que vão nos frustrar e que não vão nos levar a lugar nenhum. Então precisamos entender que o nosso lugar é junto do Pai, o nosso lugar é junto de Deus, o nosso lugar é na presença de Deus. E muitas vezes estar junto de Deus é renunciar à nossa vontade. Estar junto de Deus é renunciar ao meu querer, porque Deus tem uma vontade e um querer acima do meu. Mas é bonito isso porque nós temos essa liberdade, porque Deus nos deixa tão livres para não escolhermos Ele, nos deixa tão livres para irmos para distante dele como Ele permitiu para esse filho. Mas toma cuidado, você não precisa fazer essa experiência. Às vezes a gente diz que vem pelo amor ou pela dor. Faça a experiência do amor. Não espere a dor chegar para se voltar para Deus. Não espere a dor chegar para se converter de verdade. Não espere a dor chegar para você dar o seu sim verdadeiro e sua resposta para Deus. Nós vemos também que ele foi buscar auxílio nos homens, né? Foi buscar auxílio pedindo trabalho. Mas o consolo dos homens, muitas vezes, ele é humilhante. Porque o que aquele homem fez? Mandou ele cuidar dos porcos e nem a comida dos porcos ele podia comer. Porque o consolo dos homens muitas vezes é humilhante, nos subjuga, nos coloca como inferiores. Mas o consolo de Deus, ele nos devolve a graça original. Isso é o que vai ver no final do Evangelho. Quando ele resolve voltar para o Pai, quando ele resolve se converter e assumir, reconhecer, pequei contra Deus e contra ti. Quando ele reconhece a indignidade dele, quando ele reconhece o pecado dele e decide voltar, o Pai dá tudo de volta para ele. Porque esse é o consolo de Deus. O consolo de Deus é restituir nossa dignidade e não nos inferiorizar como os homens. O consolo de Deus é nos devolver a graça que nos santifica e a oportunidade do céu e não nos humilhar mais ainda como ele experimentou com aquele homem. E aí também é importante que existe a festa da volta. A festa da volta, ela não agrada a todos, porque nós vemos esse irmão. O irmão não ficou satisfeito com ele ter voltado e o pai ainda ter feito festa. Porque a festa da volta é celebrada entre eu e Deus. E aí deve ser dessa maneira. Então não devo esperar, muitas vezes, que os outros compreendam, porque pessoas podem falar mal, desacreditar, dizer, é fogo de palha, e daqui a pouco vai fazer de novo. Então, aquele irmão mais velho, ele não estava acreditando na conversão do seu irmão. E às vezes nós podemos passar por isso. Pessoas que nos desacreditam, que não valorizam a nossa conversão, que não valorizam o nosso processo. Mas o mais importante é você e Deus. Se você tomou uma decisão por Deus, siga na sua decisão por Deus, independente dos outros. Se vão te criticar, se vão falar mal, se não vão aceitar, se não vão acolher. Porque Deus sempre faz festa na volta do pecador. Deus sempre se alegra com a nossa conversão. Deus anseia pela conversão do nosso coração. Então vamos atender esse desejo de Deus, de nos converter, de buscar mais a Deus, de buscarmos uma santidade verdadeira e original. É isso que Deus espera de nós. E o tempo da Quaresma, sobretudo, é para isso. Tempo da conversão, tempo da volta. Então vamos celebrar essa festa
eu volto para Deus. Reconheço a minha indignidade. Pequei contra Deus e contra ti. Pequei, mas quero voltar. Quero voltar para receber de volta tudo aquilo que eu gastei, tudo aquilo que eu perdi, recuperar o tempo que perdi com Deus e servir a Deus com alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.